Fala rapaziada, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Hoje tem Vascão pela Sul-Americana, né? Vascão entra em campo, vamos falar de Vasco, vamos falar desse jogo, vamos falar de Vasco Maracanã, Vasco Fluminense e Flamengo, tá dando o que falar isso aí, mas enfim. Antes de a gente começar a falar disso tudo, eu peço para você deixar aquele dedão no like aí, que ajuda bastante. Se inscreva no canal também para poder ajudar a gente a crescer aqui cada vez mais no YouTube. E eu peço para você também nos ajudar aí, compartilhando e comentando esse vídeo aqui. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar do nosso gigantesco, né? Vamos começar pelo Vasco e a dupla Fla-Flu, porque tá dando o que falar, né? O Vasco brigou muito para poder jogar em São Januário, os torcedores entraram com ação na justiça, a juíza concedeu ao Vasco o direito de jogar os seus jogos em São Januário, dando até um certo esculacho no BEP, que é o que eu acho também, né? Eles querem fazer mais fácil, não querem trabalhar, é o que eu e todo mundo percebe, né? Que ele não quer fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, os torcedores foram lá e conseguiram essa liminar na justiça, dando direito ao Vasco de poder jogar em São Januário contra o Flamengo. Dito isso, né, o Vasco já tinha feito um acordo com o Flamengo em relação a não só esse jogo, mas outros jogos também, e que o jogo seria no Maracanã. Com isso aí houve um burburinho, a galera ficou um pouco agitada. Eu particularmente detestei a postura da diretoria do Vasco, não gostei da postura do Pedrinho, mas aí as notícias vão aparecendo de acordo com o que a gente precisa saber. Eu acho que o Pedrinho, não só o Pedrinho, mas Casa Modelo, rapaziada que é envolvido com o futebol do Vasco, precisa aparecer para poder ajudar a gente a entender melhor o porquê dessa decisão, né? O Vasco, e qual decisão que foi, na verdade. A decisão foi que o Vasco preferiu jogar no Maracanã. Aí você fala, porra, né? A gente briga tanto para jogar no Maracanã, é esculachado toda hora, tem que entrar na justiça. Quando a gente desiste, aí o torcedor entra lá, consegue eliminar, a gente consegue ir para São Januário, os caras vão lá e tiram o jogo do São Januário e botam no Maracanã. Que zona, né? Isso aí que a gente pensa, é o que a gente imagina, e eu também pensei dessa forma, né? Mas algumas coisas me fizeram pensar um pouco em relação a isso. Primeiro, que eu achei que tivesse algum motivo, né? Óbvio, né? A não ser só grana, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Vasco não tem que se curvar aos dois, né? Até porque não vou nem entrar em detalhes aqui, né? Para não ficar ruim, mas eu não acho que o Vasco tem que se curvar entre os dois, para os dois, né? Mas o Vasco conseguiu algum acordo até bom, né? Se for isso que está sendo noticiado, né? Eu esqueci o nome da fonte agora que passou, mas não só esse jogo, né? Vasco e Flamengo vai ser lá, o Vasco vai ter vai poder customizar o Maracanã no dia dos seus jogos, vai poder envelopar o estádio ali de Vasco mesmo, né? Operação de ingresso, vestiário, enfim, engloba todo o negócio, e o Maracanã ficaria para os três administrarem, né? Isso aí tem uma coisinha que eu já falo para vocês o que é, né? Mas enfim, vamos lá. O Vasco conseguiu um acordo que pode customizar o Maracanã e vai estimar aí cerca de 19 jogos até 2026, né? E isso tem um acordo também para poder colocar a Sul-Americana nesse pacote todo aí também, né? O que eu acho disso tudo? Eu acho que o Flamengo tá vendo que o Fluminense não é um bom parceiro. É isso que eu acho. O Fluminense não dá conta do recado, o Fluminense não paga conta, e certamente o Vasco foi primeiro o Vasco foi chamado para poder trocar ideia, porque o Vasco, o Pedrinho, bancou São Januário para poder receber Vasco e Flamengo. Com isso, aconteceu algumas coisas, e as coisas aconteceram de uma forma que eles não esperavam, e o Flamengo vem tomando prejuízo com o Fluminense, um atrás do outro no Maracanã, né? Com isso, o Vasco foi chamado para conversar e feito esse acordo. Então o Vasco vai ter mais ou menos ali as operações de contrato que o Fluminense tem também, né? De poder customizar o Maracanã, operar os ingressos, camarotes, estacionamento, bares, restaurantes, tudo que engloba esse contrato, né? Com isso, o Vasco passaria a ter o espaço lá no Maracanã. Só que isso é uma parada que me deixa um pouco preocupado, porque o Fluminense pode querer jogar em São Januário, tá? Isso aí é uma coisa que eu deixo aqui para vocês aqui, eu quero saber de você, o que você acha disso?
o Fluminense vai querer voltar a jogar em São Januário, tá? Pode ter certeza disso, que isso foi falado nesse acordo. Mas enfim, o que foi dito é isso, as coisas estão acontecendo dessa forma e o Vasco aceitou, né? Mais para frente vai ter aí, se não tiver nenhuma reviravolta, vai começar a vender os ingressos já para Vasco e Flamengo, né? Dito isso, acho que não é um acordo de tanto ruim, mas eu não acredito que essa seja a melhor saída de ficar baixando a cabeça para esses caras que não tem cabimento o Vasco fazer uma parada dessa, né? Mas enfim, vamos esperar cenas nos próximos capítulos aí para ver o que acontece. Dito isso, o jogo de hoje, jogo importante pela Sul-Americana, segundo, né, jogo do grupo, né, nosso no caso, e o Vasco, de Fábio Carille, que está vindo muito pressionado, muito na corda bamba ali, pode ser que ganhe a sobrevida em caso de vitória, ou se não, em caso de empate de derrota, pode balançar e balançar até cair, eu acho, tá? Mas enfim, Carille preparou o time para entrar para poder enfrentar o Porto Cabedelo hoje em São Januário às 9h30, né, com transmissão da ESPN e também da Disney+, né, ingressos totalmente esgotados, e a escalação deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho Coutinho, Nuno Garré e Verrete. Essa é a equipe que foi poupada contra o Corinthians para poder jogar esse jogo, né, da Copa Sul-Americana em São Januário hoje, né? Poupar jogador, não vou nem falar desse jogo não para não ter problema, para não estressar mais, né? Mas enfim, esse é o time que o Vasco de Fábio Carille deve colocar a campo hoje para enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela, né? Com isso, o Puerto Cabello do técnico Vasco Faísca deve vir com a seguinte escalação: Luiz Romero, Cassiani, Chimaga, Mimbai, Linhares, Hernandes, Aluder, Isá, Contreras, Padrão e Paredes. Esse é o time que o Vasco Faísca, treinador do time venezuelano, deve colocar para enfrentar o Vasco hoje em São Januário. Ingressos esgotados, torcida vai lotar, vai fazer festa, né? Tomara que o Vasco vença, né? E que a gente consiga uma boa classificação, encaminhar essa classificação aí, chegar aos 4 pontos, né? E poder vencer aí essa partida de hoje também. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Peço a você deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Valeu, Vasco!